Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com fé e alegria o dia de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe e padroeira do Brasil. Aquela que com o seu manto cobre este povo sofrido e esperançoso, intercedendo por nós junto a seu Filho Jesus. E neste dia tão especial, o Senhor nos convida a olhar para um episódio profundamente simbólico do Evangelho, as bodas de Caná. Ali, meus irmãos, o vinho da alegria acabou, assim como muitas vezes se esgota em nós a esperança, o amor, a fé e também a coragem. Mas foi ali que Maria se levantou como mãe intercessora. E Jesus, seu filho, realizou o primeiro sinal, transformando a água em vinho novo. Nós refletiremos neste dia sobre o Evangelho de João, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe aos serventes: Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: É costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando o vinho acaba, Maria intercede e Cristo transforma. Meus queridos irmãos e irmãs, este trecho do Evangelho de João nos apresenta um casamento em Caná da Galileia. Exatamente um casamento que é símbolo da aliança de Deus com a humanidade. O vinho representa a alegria da comunhão e a presença de Deus na nossa vida. Quando o vinho acaba, significa que a vida perde o sentido. E muitas vezes o amor se esfria e a fé também se esvazia. Mas há aqui um detalhe nesta festa de casamento que não pode passar despercebido. Maria, a mãe de Jesus, também está presente. Ela está atenta e percebe a necessidade que ali naquela festa se apresentava. E diante daquela necessidade, ela diz a Jesus: eles não têm mais vinho. E intercede. Nela, meus irmãos, vemos o rosto atento da mãe que se importa, da mãe que percebe antes de todos as dores e as carências dos seus filhos. E Jesus lhe responde: ainda não chegou a minha hora. Mas a súplica da mãe antecipa a manifestação do reino. É como se Jesus dissesse naquele momento à sua mãe: olha, a minha hora de manifestar a glória de meu Pai ainda não chegou, mas por causa do teu pedido, eu antecipo a minha hora. Então Maria diz aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. E aqui está a chave para que o milagre aconteça em nossas vidas.
fazer tudo o que o Senhor nos disser. E é nesse gesto que o milagre começa. A água, símbolo do humano nosso, é transformada em vinho, que é símbolo da graça e da plenitude divina. Jesus manifesta a sua glória e seus discípulos creem nele, diz o Santo Evangelho. Caná, meus irmãos, é o espelho da nossa vida. Também nós temos nossos vinhos que acabam, o amor nas famílias, a fé nas provações, a esperança em tempos de desânimo. Mas este Evangelho nos mostra o caminho, a intercessão de Maria e a obediência a Jesus. É este o caminho. Maria não realiza o milagre, até porque ela não é deusa, mas ela abre o caminho para que ele aconteça. Ela não toma o lugar de Cristo, mas o apresenta, conduzindo-nos até a ele. E Jesus, movido pela fé de sua mãe, transforma o ordinário em extraordinário. Assim também acontece conosco. Quando obedecemos a Cristo, mesmo sem entender totalmente, a água da nossa rotina se converte no vinho novo da graça. Hoje, meus irmãos, talvez você esteja em Caná da Galileia. Talvez o vinho do teu casamento tenha acabado. Talvez o vinho da tua fé esteja finalizando. Talvez o vinho da tua esperança tenha também se esgotado. Mas, meus irmãos, Maria está presente. Ela está atenta e está também intercedendo por ti diante de Deus. E Jesus, meus irmãos, jamais deixa faltar o essencial. Ele quer transformar a tua água em vinho novo, a tua fraqueza em força e a tua dor em testemunho. Como naquelas bodas, ele pede tua colaboração. Enchei as talhas de água. Em outras palavras, faça a tua parte. Oferece o que tu tens, mesmo que pareça pouco, e o resto eu farei. Como disse Santo Afonso Maria de Ligório, grande devoto de Maria, jamais se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à proteção de Maria fosse por ela desamparado. Hoje, meus irmãos, se o vinho acabou, confia na mãe. Sob o seu manto, a graça renasce e Cristo transforma. Meus queridos, Deus quer realizar um milagre em você neste dia. Mas o primeiro milagre acontece no coração que obedece. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho em Caná, quer transformar a tua vida. Ele quer transformar a tua casa e o teu coração. Não deixe que o vinho da fé acabe. Entrega a tua vida à Mãe Aparecida e diz a Jesus: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Tome posse dessa palavra poderosa. E eu te convido também a compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Caminhe conosco nesta missão de levar o Evangelho aos corações sedentos de Deus. E hoje eu finalizo com essa oração à Virgem Santíssima. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.